graça e paz. Quero compartilhar com vocês uma reflexão na Palavra de Deus que está em 1 Samuel, do capítulo 5 até o capítulo 7. É a história do Ebenezer. O texto começa dizendo que os filisteus avançaram sobre Israel e levaram a arca de Deus. Perderam ali então os israelitas num lugar chamado Ebenezer, a arca do Senhor. E ela foi levada até o templo de Dagon. No templo de Dagon começaram a acontecer muitas manifestações estranhas e acabou que o povo, então, o filisteu, ficou muito incomodado, perturbado e atormentado pelas manifestações acontecidas e devolveram a arca do Senhor. Ela ficou, então, nesse período por 20 anos na casa de um moço chamado Eleazar. E nesse tempo, Samuel começou a reinar sobre o povo de Israel como juiz. E o texto bíblico diz que então ele decidiu empreender uma luta contra os filisteus. E ele começou a lutar e chegou até um lugar chamado Ebenezer. Ali ele colocou uma pedra, declarou um voto da presença de Deus. Que coisa estranha é essa e maravilhosa, que a gente possa reencontrar a graça de Deus no mesmo lugar onde a gente a perdeu. Os filisteus haviam perdido a arca nesse lugar chamado Ebenezer, que chama Pedra de Ajuda. No mesmo lugar onde a Pedra de Ajuda significou a derrota, também significou a vitória. É o mesmo Ebenezer. O que será que aconteceu nas duas situações para que a ajuda do Senhor viesse até aqui e depois alguém viesse dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor? São duas posições frontalmente contrárias, uma vitória e uma derrota no mesmo lugar. Eu acredito, amados irmãos e irmãs, que a nossa jornada pode se estender ou a nossa jornada pode acabar. Essa é a lição do Ebenezer, conforme a gente entende que Deus caminha conosco. É até aqui e não mais. Ou é desde lá até aqui. O que muda e o que pode definir o nosso destino é a maneira como a gente se posiciona com a nossa fé. O que estava diferente nas duas ocasiões? É que na primeira o povo de Deus estava num espírito de arrogância, de prepotência, de superioridade, achando que podia vencer todas as coisas no seu braço. E na segunda vez, a posição foi de humildade. Eles oraram, eles sacrificaram, eles esperaram que aquele líder espiritual, que aquele servo do Senhor os conduzisse ao exato momento. E muito me comove que nesses 2 capítulos de Samuel a gente tem uma narrativa e em certo momento se diz assim: durante o tempo de Samuel como juiz, os filisteus foram detidos e não avançaram. Olha, amados irmãos e irmãs, há muitos males nesse mundo que são detidos porque os servos e servas de Deus estão em oração. Há muitos males nesse mundo que são detidos porque existem intercessores e líderes fiéis. Talvez a nossa situação hoje esteja muito difícil de enfrentar, mas certamente poderia estar muito pior se não houvesse quem esteja intercedendo nesse exato momento. Há males que são bloqueados quando a liderança é fiel. E esse desafio de fidelidade, de humildade, de submissão, de quebrantamento, é uma das grandes lições que eu aprendo com Samuel. Para mim, ele é um dos personagens mais generosos na Bíblia. Aquele que não se ressente nem quando Deus diz: agora vai ser um outro tipo de governo. Aquele que prepara os sucessores com o mesmo espírito de entrega, de amor e de harmonia. Samuel prepara o caminho de Saul, recebe Saul na sua casa, lhe oferece do sacrifício, derrama unção sobre ele. Saul vive toda a sua vida sendo orientado e dirigido por Samuel com grande generosidade. E esse espírito de generosidade aparece no Ebenezer e é por isso que a vitória vem. Nós precisamos definir de que maneira nós vamos liderar. Se para construir, para harmonizar, para conciliar, ou se para fazer separações e dissensões e quebras de aliança.
porque isso significa para a gente pensar: até aqui nos ajudou o Senhor e não mais, ou desde lá de trás e até aqui continuamos e continuaremos a contar com a presença de Deus na nossa vida. Que tipo de líder você deseja ser hoje? Até aqui ou de lá até aqui? Que Deus te abençoe.